pessoas estão se sentindo bem aqui, porque não é a questão de se sentir bem, porque tem um ar-condicionado, tem ventilador, tem um bom início de louvor aqui, uma orquestra maravilhosa, não é nada disso, né? Acima de tudo, que a gente conhece o pastor Bruno e sabe que é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Então, eu fico muito feliz por isso, e muito seguro, né? Se amanhã qualquer pessoa da minha igreja falar assim, eu estou indo lá para a eu vou dar glória a Deus. Eu não quero ninguém triste na minha igreja, tá? Então, se você não está contente, então fica tranquilo que Deus tem um lugar para você. Eu tenho certeza disso. Muito bem, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou começar com essa pergunta. Tem alguém aqui que se sente desanimado? Tem alguém que se sente desanimado? Será que alguém vai ter coragem de levantar a mão e dizer assim, pastor, eu me sinto desanimado? Mas a verdade é essa: o desânimo é algo comum nesses dias no que diz respeito à igreja cristã, à igreja evangélica. Então muita gente, infelizmente, está muito desanimada. Desanimada por quê? Existem razões, as mais diversas razões. E eu não tenho assim uma fórmula mágica. Olha, toma aqui essa garrafa de ânimo e amanhã você é a pessoa mais feliz do mundo, não vai ter problema, não é nada disso, tá? Mas a gente tem alguns conselhos na palavra de Deus para vencer o desânimo. Eu sou uma pessoa muito animada. Quem me conhece sabe que o desânimo dificilmente bate na minha porta. Dificilmente, meus irmãos. Eu não dou guarida ao desânimo. Eu sou uma pessoa muito animada, eu tenho muita fé. Eu não sou uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. Eu não sou um super crente, não é nada disso. Mas uma das coisas que Deus me ensinou é confiar nele de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu acho que esse é um segredo para vencermos o desânimo, é confiarmos no Senhor. Então vamos começar lendo no livro de Jeremias, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo de número 20. Talvez você vai se identificar aqui com o profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 9. O profeta Jeremias é chamado de profeta? É o profeta? Chorão! Profeta chorão. Jeremias, capítulo 20. Vamos ler o 8 primeiro? Vamos ler o 8, tá bom? Porque sempre que falo, contrário, Jeremias capítulo 20, verso 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio e ludíbrio todo o dia. Quando eu pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque eu vi a murmuração de muitos. Porque eu vi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos,
que provas o justo e esquadrinhas os afetos do coração. Permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Feche seus olhos. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e agora que a tua palavra vai ser explanada, eu te peço, Senhor, que eles não ouçam a minha voz, que eles ouçam a voz do teu Espírito, que o teu Espírito fale profundamente a cada coração, que esta palavra, Senhor, seja uma palavra que produza muitos frutos para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós oramos. Amém. 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 Diante do perigo ou do sofrimento, muitas vezes pode nos faltar ânimo, não é verdade? Pode nos faltar uma disposição de espírito. E eu te pergunto, uma pessoa animada, ela é normalmente humorada. E uma pessoa desanimada, ela é humorada? Não, uma pessoa desanimada, falta nela muitas vezes o ânimo. Esta é uma verdade. Então, quando a pessoa está desanimada, o humor é afetado. Infelizmente isso acontece. Falta coragem. A pessoa não quer enfrentar as adversidades. E ouça o que eu vou te dizer. Você tem um monte de igreja aí dizendo que você não vai ter problema, dizendo que você deve vir para Jesus e todos os seus problemas serão solucionados. Isto não é verdade. Jesus disse: no mundo tereis misericórdia. Está amarrado, está repreendido. Rejeito isso. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor Jesus. Ele disse: no mundo tereis, mas entrem em depressão, síndrome de pânico, pensem no suicídio. Não, ele não diz isso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o que é bom ânimo? É o que está faltando na vida de muitos irmãos. E Jesus quer que nós não venhamos ficar desanimados. Jesus, muito pelo contrário, quer que nós sejamos sempre animados. De novo, tereis aflições, tereis problemas, tereis enfermidades, tereis dificuldades financeiras, tereis inimigos, mas a palavra de Deus para você nesta noite é que você não pode ficar desanimado. A palavra de Deus para você nesta noite é que você deve ter bom ânimo. Glória a Deus. Então você pode estar desanimado, você pode ter vindo aqui desanimado nesta noite, mas eu quero te dizer que esse desânimo não é definitivo na tua vida. E a minha oração nesta noite é que esse desânimo bata retirada hoje, em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para colocar uma palavra de ânimo no teu coração. Você que está nos assistindo, saiba disso. O desejo de Deus é que, acima de tudo, você viva a vida plena. E Ele prometeu que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele diz que Ele deixa sobre nós uma paz que excede todo o entendimento. Então, meus irmãos, é isso. O cristão é a pessoa mais feliz do mundo. Porque ele não tem problema? Porque ele não tem problema? Não, a nossa felicidade não é circunstancial. A nossa felicidade é eterna. Então, nós temos problemas, é verdade, temos problemas. Mas sabe de uma coisa? Hoje você pode estar triste, mas você não é uma pessoa triste. Hoje você pode
mas você não é desanimado. O cristão é uma pessoa que, acima de tudo, ele crê em Deus, ele tem, a Bíblia diz assim: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Esta é a promessa da palavra de Deus para você, meus irmãos. Então eu quero te dizer que o desânimo não é uma situação definitiva, ele não é uma condição insuperável, como infelizmente algumas pessoas imaginam. Ele também não é um destino. Deus estabeleceu isso, o decreto de Deus é esse. Deus determinou que você vai ser a pessoa mais desanimada da terra. Tem gente assim na igreja, você cumprimenta ele, meu irmão, graça e paz, né? Você dá um sorriso, aquele irmão com a cara trancada, fechada, aquele irmão que não abre a mão, não te dá um abraço, não sorri para você. Para com isso, meu irmão. Não é essa vida que você tem, que Deus tem para você. Não é essa vida que Deus planejou para você. Deus, acima de tudo, quer que você seja feliz. O cristão, ele não está feliz, ele é feliz. O cristão de verdade é a pessoa mais feliz da terra. Por quê? Por que ele é a pessoa mais feliz da terra? Porque ele não tem problema? Ele tem problema, mas ele tem Jesus. Ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, meus irmãos. É essa certeza que nós temos. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Agindo Deus na tua vida, quem é que vai impedir, meu irmão? Então a gente tem que crer mais na soberania de Deus. Temos que entender que muitas vezes Deus permite, e o sofrimento, muitas vezes na minha vida, na tua vida, na nossa vida, ele é didático. Deus está nos ensinando alguma coisa, então a gente tem que aprender. A gente tem que dizer: Senhor, eu não compreendo, mas eu aceito, porque eu sei que a tua vontade para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então não é um destino. O desânimo não é um destino. Você que nasceu de novo, que creu em Cristo de verdade, você não pode viver uma vida de desânimo. Como é ruim você estar ao lado de pessoas que não acreditam na felicidade, não acreditam na vitória, não acreditam no milagre. Sabe, está aqui um milagre de Deus aqui, né? Não é verdade? Porque Deus ainda faz milagres hoje, meus irmãos. Você tem que crer, porque a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crer. Então as coisas impossíveis aos homens, diz a Bíblia que elas são possíveis a Deus. Amém? O desânimo não é um estado de alma que pode mudar completamente, não é nada disso. Então sabe de uma coisa? O desânimo é uma situação que vem sobre você. Eu diria, não é que não é, ele é um estado de alma, mas é um estado de alma que vai mudar em nome de Jesus. Que ele é passageiro, que uma circunstância adversa pode te desanimar. Agora você não pode viver uma vida desanimada. Muito bem, a gente tem na Bíblia exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por essas situações, que foram, por exemplo, acessados pelo desânimo. Temos. E eu vou trabalhar 3 pessoas aqui em especial, 3 pessoas que cativam a nossa atenção. Por quê? Porque num determinado momento das suas vidas, esses homens ficaram desanimados. E é interessante, né? Porque o estado de desânimo deles era tão grande, tão grande, tão grande, que a solução enxergada por eles, sabe qual foi? Alguém sabe? Quem são esses 3 homens que eu vou mencionar aqui? Pelo menos um, alguém sabe? Quem são esses homens que você olha na Bíblia, que eles viveram um desânimo tão grande na vida deles, que eles pensaram que não tinha mais solução para eles? Vamos lá. Elias, isso, achamos um. Elias, vamos lá. Outro. Jonas,
Jonas. Elias era profeta de quem? De Baal? Deus. Profeta de Deus. Jonas era profeta de quem? De Deus. Quem mais? Jonas, Elias e quem mais? Jó. Quem mais? Moisés. Senhor, Cristo é meu nome. Senhor, me mata. Olha aí. Moisés, o grande homem de Deus. Moisés, o grande homem da lei, meus irmãos. Esses homens passaram por adversidades. Esses homens ficaram desanimados ao ponto de quererem morrer, quererem a morte. Pastor, mas isso passa no coração de um cristão? Isso passa na mente de um cristão? Se essa pessoa pensou na morte, ele nunca nasceu de novo. Não, meus irmãos, nós somos seres humanos normais. Nós somos seres humanos normais, não somos super-homens. Nós somos tentados, e aí uma das coisas que acontecem é que, infelizmente, o inimigo das nossas almas apresenta muitas vezes a morte como solução. Então a pessoa está num problema muito grande, o diabo vem e diz assim: não tem jeito para você, tira a sua vida. E ela até pensa nisso. Eu me lembro muito bem disso. Já aconteceu comigo isso? Já aconteceu com mais alguém aqui? Pensou na morte? Levanta a sua mão. Mais alguém? Deus está me revelando que tem mais, só que não quer levantar a mão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu estava num momento muito complicado na minha vida, uma dificuldade financeira muito grande, meus irmãos. Eu não via solução. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Exatamente 40 anos de ministério eu tenho. Eu larguei a tesouraria geral do Unibanco. Eu trabalhava na tesouraria geral de um banco chamado Unibanco. E estava muito bem ali. Quando de repente o Senhor me chamou. E eu então aceitei o Evangelho, abracei o Evangelho, recém-casado. E eu saí do banco e fui me dedicar tempo integral ao ministério sem salário, vivendo pela fé. Nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Já viajei para mais de 37 países agora. 37 países. Nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Não tenho condições de sair de São Miguel Paulista, mas Deus levanta pessoas. Meus irmãos, Deus é fiel. Quando Ele chama, Ele cumpre o propósito dEle. E aí, sabe o que aconteceu comigo? A gente passa por dificuldades, é normal. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a ter e não ter. E assim é a vida de um missionário, de um homem de Deus, de um homem que vive pela fé. Eu sou pastor de uma igreja que tem 30 pessoas. E aí eu não tenho vergonha de dizer isso. A igreja me ajuda com um salário mínimo. E eu te pergunto, como é que a gente vai sobreviver com tudo isso? Então, viver pela fé é uma coisa. Tem pessoas que infelizmente dizem que vivem pela fé, mas confiados em fulano, ciclano, beltrano. Eu estou confiado em Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. E aí, num momento difícil, meus irmãos, na minha vida, aonde eu, graças a Deus, sempre tive crédito. Sempre tive crédito. Cheque especial, né? Que bom você ter um cheque especial. Mas estoura o limite para você ver o bom. E aí, numa situação dificílima, já estava mais do que negativo meu saldo. Eu disse: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu não vejo solução. Aí o inimigo falou assim: sabe qual é a solução? Tira a sua vida, você tem um seguro. Aí sua esposa paga as suas dívidas e vai estar tudo bem, ela vai viver bem. Meus irmãos, nesse mesmo dia ouvi uma voz, a voz de Deus dizendo: não faça isso. Eu tenho a solução para o problema. Meus irmãos, eu fui embora para casa com essa palavra. Eu estava no viaduto do chá, quando o diabo disse: pula, não tem jeito. Mas eu ouvi a voz de Deus, meus irmãos. E aí, uma semana depois, um irmão entrou com providência na minha vida, meus irmãos. Eu consegui superar aquele cheque especial que estava lá mais do que negativo. Consegui, com uma oferta, cobrir meu cheque especial. E aí, depois de um tempo, Deus me deu. Um irmão falou assim: pastor, o senhor está morando muito longe. Eu trabalhava ali no centro da cidade, na Barão de Tapetininga.
meia-noite liga, o ICP ficava ali, e aí o irmão falou assim: pastor, eu vou pagar o seu aluguel, você está morando no Tatuapé. Aí eu mudei do Tatuapé, um apartamento pago, condomínio pago, convênio médico pago, isso tudo, meus irmãos, por 10 anos, 10 anos. E aí numa situação de dificuldade também na minha vida, porque é assim a vida de um missionário, não é uma vida nababesca, é uma vida difícil. E aí, sabe o que aconteceu? Fui convidado para pastorear uma grande igreja no Rio de Janeiro. Fui lá com excelente salário, Copador, um convênio médico excelente, né? Fui lá com escola para os meus filhos, carro, a igreja eu trocava de carro a cada 3 anos, trocava o carro do pastor, fui pastorear lá. E comecei a fazer um trabalho nas favelas do Rio de Janeiro. De repente, fazendo esse trabalho, o pastor então não gostou que eu estava fazendo um trabalho nas favelas. E ele disse: eu não te chamei aqui para você ficar aí abrindo igreja em favela. E aí eu não podia fazer obra missionária, então aí tivemos algumas discussões. Eu disse: vou voltar para São Paulo. E aí quando eu disse vou voltar para São Paulo, ou seja, ia perder o salário da igreja, um excelente salário, ia perder todas as mordomias que eu tinha. E aí eu falei: não, vou ser fiel a Deus, vou voltar para o ministério, tempo integral, me dedicando a Deus no ministério. Fui, meus irmãos, saí do Rio de Janeiro. Um irmão falou assim: olha, fala para o pastor Joaquim que eu ia morar no fundo de uma igreja, em 2 cômodos. Fala para o pastor Joaquim que eu tenho lá na Avenida Paulista um apartamento, só que tem moradores lá, tem 2 advogados do interior que moram nesse apartamento, mas se eles saírem, ele pode morar lá. E eu morei 14 anos, nós oramos, não deu um mês, os advogados voltaram para o interior, eu morei 14 anos em frente ao metrô Brigadeiro. Aí esse irmão que eu não conhecia, um médico chinês que trabalha com a Cruz Vermelha, missionário, esse irmão que eu não conhecia, mas um amigo meu conhecia ele, contou a minha história, e aí disse: mora lá, pastor, 14 anos na Paulista. Morei 14 anos, ele disse: vamos vender o apartamento. Minha esposa ficou preocupada: e agora? Vendemos o apartamento, ele me deu 40%. Eu que não tinha uma casa, comprei um terreno com 2 casas aqui em São Miguel Paulista, onde a minha filha mora numa e eu moro na outra. O que é isso? Provisão de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Deus supre as nossas necessidades. Então a gente tem que saber que Deus está na frente. Então Moisés, desanimado, sabe o que ele fez? Ele desabafou diante de Deus lá em Números capítulo 11. Veja aí, Números capítulo 11, verso de número 15. É interessante porque esses homens aqui, todos eles, meus irmãos, passaram por situações adversas na vida deles. Moisés, desanimado, ele diz assim: se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Está aí, Números capítulo 11, verso de número 15. Encontraram? Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Abra no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 4 e 5. 1 Reis 19, 4 e 5. O outro homem é Elias. Então vamos ver o que aconteceu com Elias. Elias estava desanimado. Ele estava tão desanimado que ele entregou os pontos. Esse mesmo homem que venceu quantos profetas de Baal? 400 profetas de Baal. E aí vem uma mulher chamada Jezabel, e Elias corre com medo daquela mulher. Olha só, Elias estava desanimado, e ele fez o quê? Verso de número 4. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesa, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? Pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira minha vida. Não sou eu melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E Jonas, meus irmãos, um homem de Deus, um profeta de Deus, ele se desanimou tanto com a atitude de Deus, porque Deus salvou os ninivitas. Jonas, então, ele estava lá, de certa forma, querendo a morte dos ninivitas, mas Deus mandou ele pregar
vidas, retirando aí o conforto que ele tinha. Ele exclamou aí, Jonas 4, verso 8: para mim seria melhor morrer do que viver. Para mim seria melhor morrer do que viver. Então eu diria que o desânimo em nossas vidas vem de diversas formas. O desânimo muitas vezes, por exemplo, vem desde uma oração que você faz, pedindo uma resposta para Deus, pedindo uma solução para um problema que você está enfrentando, e aí quando Deus não responde, o que você faz? Desanima. E o que a Bíblia diz? Esperei com paciência. Você espera com paciência no Senhor? Ou você desanima? É interessante, meus irmãos, porque o desânimo vem muitas vezes numa simples oração que você faz e não tem uma resposta de Deus. Ou então, muitas vezes, numa situação adversa, numa pressão financeira, ou num problema de saúde, por exemplo. Então, são inúmeras as situações que nos causam desânimo, e ao sentir-se como se nada funcionasse, é tão ruim isso, é tão ruim, é tão complicado, você se sentir, por exemplo, desvalorizado, né? Então, todos os tipos de adversidades que vêm sobre nós, elas vêm para nos trazer ânimo ou desânimo? Infelizmente vem para nos trazer desânimo. E o desânimo ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele confunde o seu coração. O desânimo confunde o nosso coração com relação ao propósito de Deus. E uma das coisas que o inimigo mais faz é questionar se Deus está com você. Cadê Deus? Olha aí, você não é servo de Deus? Você não é homem de Deus? Por que Deus permite isso? E aí você começa a se culpar. E aí você começa a culpar a igreja, começa a culpar isso, culpar aquilo outro, não é assim? Infelizmente, meus irmãos, o desânimo confunde o coração do propósito que Deus tem para nós, e faz com que a gente, de certa forma, culpe aí os outros por circunstâncias desagradáveis. Então, o desânimo nos rouba a confiança, e infelizmente ele nos leva a tomar decisões precipitadas. Presta atenção no que eu vou te dizer: nunca tome uma decisão na dúvida. Não é assim a lei de trânsito? O que diz a lei de trânsito? Na dúvida, não ultrapasse. Então você tem que estar muito seguro. Você não pode tomar uma decisão quando você está no meio de um conflito, quando você não está seguro do que você deve fazer. Muito cuidado. Então ele nos rouba a confiança, desânimo. Ele nos leva a tomar decisões impensadas, ele nos leva a fazer críticas, nos leva a ficar irritados, deprimidos, angustiados e finalmente com a vontade de desistir. Eu vou sair daquela igreja, nada acontece na minha vida, estou orando, já estou lá tem um tempo, não vejo milagres, então eu vou desistir. É isso que acontece. E eu quero dizer que todos nós passamos por dificuldades, todos nós, no aspecto econômico, no aspecto da saúde, no aspecto aí, muitas vezes até dentro da própria família. Então muitas vezes ficamos desanimados. Agora, assim também é na área espiritual. Passamos infelizmente por circunstâncias difíceis, circunstâncias que nos desanimam. Toda pessoa pode vencer o desânimo. Olha aqui Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 7. Olha o que diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição,
ossos, já desfaleço de sofrer, não posso mais. E aí vai, meus irmãos. Então presta atenção no que eu vou te dizer aqui nesta noite, porque toda pessoa pode vencer o desânimo. Toda pessoa pode vencer o desânimo. De que forma? A primeira delas, não ouvir as pessoas negativas. Não ouvir as pessoas negativas. Porque você tem ao mesmo tempo na igreja pessoas que acreditam no teu potencial, pessoas que acreditam no teu milagre, mas você também tem pessoas que vão dizer: desiste, não vai dar certo, separa, não, meu irmão, espera, não vai acontecer nada. Glória a Deus. Infelizmente tem, meus irmãos. Não pense que na igreja só tem pessoas querendo a tua felicidade, não é verdade. Deveria ser assim. Mas a igreja é perfeita? Não. Existe igreja perfeita? Não, porque nós somos seres imperfeitos. Somos seres humanos imperfeitos. Então, infelizmente, acontece isso. Por isso, toda pessoa pode vencer o desânimo não ouvindo os críticos, não ouvindo aquelas pessoas que são negativas, aquelas pessoas que não acreditam no teu milagre. Olha o que o profeta diz no verso de número 10: ouço as multidões cochichando, há temor por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropeça. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Já pensou se Jeremias desse ouvido a esses boatos, a esses cochichos, a essas acusações, a essas palavras, meus irmãos, negativas contra a sua vida? Já pensou se ele desse ouvido? Certamente ele passaria a ver a sua existência da pior forma possível. É o que aconteceria. E é interessante porque às vezes a gente precisa dispensar conselhos que só nos fazem ver a vida de uma forma negativa. Infelizmente tem muita gente negativa, tem muitos irmãos que são negativos, eles não veem nada de bom, eles não acreditam no milagre, eles não creem que você vai superar essa situação. Então a palavra que ouvimos, ela de certa forma tem um poder. A palavra sabia disso? Que a palavra tem um poder? De como você acolhe aquela palavra. Então é interessante isso, porque ela pode, a palavra, se tornar uma pedra de tropeço, e aí, meus irmãos, ou ela pode também, de certa forma, nos trazer aí muita bênção. Ela pode ser uma pedra de tropeço ao ponto, meus irmãos, de nos fazer ver a vida de uma forma negativa, a enxergar a vida e nos tirar do caminho e propósito de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve. A palavra pode ser uma pedra de tropeço, a palavra pode ser uma bênção na tua vida, depende de como você acolhe. Não tem gente que, infelizmente, ouviu a vida inteira o pai dizendo: esse menino não vai dar certo, essa menina não vai casar nunca, e aí a pessoa pega aquela palavra, acolhe no seu coração, e mesmo que tudo gire contrário àquilo, ela está acreditando naquela palavra e nunca vai vencer na vida. Presta atenção nisso. Então, se alguém falou assim: não adianta, você não vai passar para o vestibular, você nem vai estudar, dependendo de como você acolhe aquela palavra, você não vai tentar nunca. Mas se você, aquela palavra que falaram negativa, você vai dizer assim: em nome de Jesus eu vou fazer um concurso, eu vou passar no vestibular, em nome de Jesus eu vou casar, vai aparecer um homem de Deus. Você tem que crer, porque tudo é possível ao que crê. Você está aí servindo Deus, você está na igreja de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Não se esqueça dessas coisas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo
Deus, quem pode impedir? Então, cuidado com aquilo que você ouve. Tome muito cuidado. Por quê? Porque isso pode influenciar a sua vida. Dependendo de como você acolhe aquela palavra no seu coração, isso pode tanto trazer bênção, como pode trazer maldição na tua vida. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos na cidade de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 33. Paulo diz assim: não se deixe enganar. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo para os irmãos aqui: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então as nossas palavras, de certa forma, elas podem construir ou elas podem destruir. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Elas são poderosas tanto para transformar, restaurar, como para prejudicar, como para causar um dano tremendo. Então diariamente nós somos aí bombardeados de palavras, bombardeados por vozes de todos os lados. A quem você está dando crédito? A voz de Deus? Antes de ouvir qualquer pessoa, ouça a voz de Deus. É interessante porque a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então Deus está perto de você, Ele não te abandona nunca. Ele prometeu: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o teu coração e você vai ouvir a voz de Deus. Então é preciso analisar que tipo de voz nós estamos ouvindo. Então, para quem você está dando aí os seus ouvidos? Para quem? Quem você está aí obedecendo? E é importante que você fique aí atento àquilo que você ouve, porque você tem duas escolhas: ou você abraça aí a palavra da derrota, ou você abraça a palavra da vitória. Preste muita atenção naquilo que você vai guardar aí no seu coração. Por quê? Porque é isso que vai, de certa forma, dirigir sua vida. É isso que vai, de fato, dirigir a sua vida. O que você está retendo na sua mente? Então você precisa ter muito cuidado, não permitindo que qualquer palavra ganhe espaço aí no seu coração. Então essa questão é fundamental para vencer o desânimo. Essa questão é fundamental para o teu sucesso ou para o teu fracasso. Cuidado, não permita que qualquer palavra domine o teu coração. Por quê? Porque a voz que você ouve, essa voz que você ouve e você dá crédito, pode te trazer bênção ou pode te trazer maldição. Então eu pergunto para você, porque a gente tem exemplos na Bíblia de efeitos aí, eu diria negativo, que as palavras podem causar. Então Moisés, o que ele fez? Vamos lá, pegou lá 12 dos melhores homens, 12 homens dos melhores, eram chefes lá das tribos. Moisés mandou lá: vamos lá espiar a terra. Deus não já havia estabelecido que a terra era boa, manava leite e mel, que Deus iria dar a terra para eles? Então eles foram lá, e aí voltaram os 12, trouxeram o relatório. 10 disseram o quê? Olha, a terra é boa, manda leite e mel, as cidades são fortificadas, olha, tem frutos maravilhosos ali, mas tem gigantes, não vamos possuir aquela terra, tem gigantes. E aí a congregação de Israel, o povo de Deus, disse o quê? Está repreendido, está amarrado, rejeita essa palavra. Assim não, meus irmãos, o povo de Israel chorou, o povo de Israel murmurou, o povo de Deus, a nação de Israel não creu na promessa de Deus. Eu te pergunto, quando você entraram na terra prometida? Dos que saíram do Egito, quantos entraram
2. Josué e Caleb trouxeram o relatório. Os 10 deram o relatório. O povo criou no relatório dos 10. Aí Josué e Caleb disseram: peraí, gente, não é assim não. Peraí. A terra é boa, mana leite e mel, as cidades são fortificadas, a gente viu os frutos. Tem gigantes. Não nega os gigantes, porque tem igreja por aí que os caras vão dizer para você: não tem problema, não tem enfermidade, não tem adversidade, não é verdade. Tem gigantes, mas o Senhor se agradar de nós, possuiremos a terra. Aí eu te perguntei: eles possuíram a terra? Possuíram. E quantos entraram? Só 2 daquela geração. Por quê? Porque os demais não creram nas promessas de Deus, duvidaram das promessas de Deus, não creram em Deus. Eles quiseram ficar lá, meus irmãos, infelizmente morreram lá. Aí eu te pergunto: você quer a bênção de Deus? Porque já está aí, Ele prometeu que nunca nos deixaria, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu a vida abundante. Ele não prometeu uma vida de desânimo. Não, Ele não prometeu isso. Ele prometeu uma vida de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus faz você, no meio da adversidade, fazer o quê? Cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, dar glórias ao Senhor, meu irmão. Porque o crente, quando reclama, está dando glória a quem? Santo Deus. O crente, quando reclama, está dando glória a quem? Ao diabo. Esta é a verdade. Quando o crente começa a reclamar, ele fica dando glórias para o inimigo. Sabe por quê? Ele está dizendo: Deus não pode fazer nada na minha vida, Deus não é por mim, Deus não me ama, isto não é verdade. Não aceite essas afrontas do inimigo. Deus te ama, Deus é por você, Ele tem o melhor para você, ainda que o melhor de Deus não seja o meu melhor. Então, por isso, a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E aí Moisés mandou lá eles espiarem a terra. 10 voltaram com a palavra negativa, mas 2 voltaram com a palavra positiva. Se o Senhor vai se agradar de nós, nós vamos possuir a terra, meus irmãos. Por que o povo teve essa reação? Eu te pergunto por quê? Porque deixaram de ouvir a palavra de Deus. Então aqui hoje você está ouvindo essa palavra. Essa palavra pode mudar a tua vida. Mas se você sair daqui não crendo nessa palavra, você vai continuar triste, você vai continuar desanimado, você vai continuar angustiado, você vai tentar mudar de igreja, não vai resolver teu problema. O teu problema não é a igreja, o teu problema não é o pastor, o teu problema é como você está recebendo a palavra de Deus. Teu problema é em quem você está crendo. Você está crendo no Deus que pode todas as coisas? Você está crendo no Deus que é todo poderoso? Você está crendo no Deus que te ama? Se você está crendo nisso, meu irmão, você não vai viver uma vida de desânimo, você não vai viver angustiado, você não vai pensar em desistir. Não é assim. Não é assim, não é dessa maneira. É interessante, né? Infelizmente, aquele povo deu ouvido aos espias, aos 10 espias. Mas graças a Deus, Josué e Caleb confiavam no Senhor e por isso eles entraram na terra. Olha o que diz aqui em Jeremias, no capítulo 20, verso de número 9. Olha o que diz. 9. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. E não posso mais. Em outras palavras, Jeremias está dizendo: eu não aguento mais. Jeremias está dizendo: eu não posso suportar tudo isso. Então Jeremias era um homem como eu e você, um ser humano normal. Ele pensava aqui, meus irmãos, em abandonar a sua posição. Ele pensava em deixar de anunciar a mensagem que Deus havia lhe
Então uma luta tremenda ocorria no coração de Jeremias. Ele queria abandonar o ministério. Por quê? Porque o ministério para ele só produzia sofrimento. Então a impossibilidade de Jeremias resistir a uma compulsão interior, então muito mais forte que ele, fazia ele lembrar, meus irmãos, que ele havia sido chamado por Deus. Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Não se esqueça nunca disso. Você não ouviu a voz do homem, você ouviu a voz de Deus. Por isso você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Então sempre haverá momentos na nossa caminhada cristã que nos sobrevirão dúvidas. Será que Deus me chamou mesmo? Será que eu sou salvo? Será que eu sou escolhido de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que é aqui mesmo que eu devo estar? Não tenha dúvidas. Se você está aqui hoje, é porque Deus te colocou aqui nesse lugar. O plano de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, confia, siga o exemplo que está aqui. Paulo passou por muitas lutas, não é verdade? Um grande apóstolo Paulo. É interessante, ele passou por muitas lutas, provações tremendas. Mas olha o que ele diz aos irmãos da cidade de Corinto, 1 Coríntios 9:16. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo fez aqui, meus irmãos. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Glória a Jesus. Quer superar o desânimo? Quer superar o desânimo? Deus vai te dar vitória. Verso de número 11, olha o que diz aqui, Jeremias 20, verso 11. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afrontas. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Entenda que sempre Deus nos dará a vitória. Por quê? Porque Ele sempre nos conduz em triunfo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Deus sempre nos conduz em triunfo. Mas a gente tem que saber esperar a vitória. Tem que saber esperar. E a gente vive numa época muito instantânea, né? A gente vive nessa época. Infelizmente queremos tudo pronto, né? Comida congelada, né? E aí vai. A gente aguenta esperar numa fila de ônibus, numa fila de metrô, numa fila no banco, a gente aguenta esperar? Não, a gente quer tudo imediatamente, quer tudo pronto, não é verdade? Tanto é, por exemplo, na internet, às vezes eu fico muito furioso com isso. Gasto um tempo preparando um estudo, às vezes estou lá no estudo de 40 minutos, né? Quantas curtidas? Pouquíssimas. Mas faz um corte, uma palavrinha qualquer, posta qualquer bobeira. É incrível. Verdade. Nossa geração hoje é uma geração muito consumista. É uma geração que infelizmente não sabe esperar, meus irmãos. Eu estou para escrever um artigo agora, porque infelizmente a gente sabe que estamos na era digital. A inteligência artificial, para mim, está causando danos tremendos. Por quê? Eu não uso inteligência artificial, mas as pessoas que usam, eu te pergunto, é tudo muito superficial. Os relacionamentos hoje são extremamente superficial. Eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de ouvir a voz das pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas. Como é bom receber um abraço, né? Eu gosto dessas coisas, mas hoje a nossa geração não está vivendo isso. A nossa geração não sabe o que é isso. A nossa geração não sabe o que é ser paciente. Por quê? Porque não sabe esperar. A gente vive ansioso, a gente
tiver formado, a gente vive fazendo de tudo para ganharmos tempo. E aí dizemos, né? Tempo é o quê? Tempo é o quê? Dinheiro. Não tenho tempo, meu irmão, não tenho tempo. Infelizmente a nossa geração está vivendo assim. Então, quando as provas, as tribulações chegam, nós achamos o quê? Que todas as nossas orações têm que ser respondidas instantaneamente. E aí o camarada vem aqui, o pastor ora, aí não teve a solução, ele chega em casa, está lá o problema. Dia seguinte está lá o problema, ele diz, eu não vou mais lá não. Aí ele assiste a televisão, né? Venha para a igreja A, B, C, porque aqui os seus problemas serão solucionados. Ela corre para lá, ela vai fazer tudo aquilo que aquela igreja estabeleceu como solução do problema dela. Infelizmente acontece isso, meus irmãos. Então a gente não pode viver desta forma. Nós não somos como a maioria, meus irmãos. Como a maioria das coisas, às vezes, elas não acontecem assim do dia para a noite. Por isso a gente tem que esperar com paciência no Senhor. A gente precisa aprender a esperar. A espera vai produzir um fruto precioso. É o que vai acontecer. Nós precisamos esperar. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa tem um intervalo. Esse intervalo é onde está o mistério. Esse intervalo é o período da espera. E a gente tem que esperar para que tudo se cumpra, mesmo na hora da adversidade. É interessante porque a Bíblia diz assim no Salmos de número 27:14: espera tu pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera pois pelo Senhor. Salmos 27:14, Provérbios 20:22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Salmos 42, verso 11. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, que é o meu socorro e o meu Deus. Eu poderia citar vários outros textos bíblicos mandando a gente esperar em Deus. A minha pergunta é: você está sabendo esperar em Deus? Fala para essa pessoa que está do teu lado. Sabe esperar em Deus? Está esperando pacientemente no Senhor? Pergunta para essa pessoa aí. A Bíblia conta do povo de Israel, não é verdade? Atravessaram o Mar Vermelho, precisou enfrentar o deserto, até chegar na terra prometida. Mas eles souberam esperar o tempo de Deus? Êxodo capítulo 32, verso de número 1. Êxodo 32, verso de número 1. Eu sei que você está aí impaciente, o pastor não termina de falar, eu não consigo mais. Estou terminando, tá bom? Êxodo 32, verso 1. Quem está impaciente, por favor, leia. Vamos ter que contar um pouco agora. Sim, querido, por favor, pode ir. O Bruno nem falou a hora que terminava o culto aqui. Que hora que termina o culto? 9 horas. Ok, já estou terminando. Vamos lá. Êxodo 32, verso 1. Alguém impaciente, leia Êxodo 32, verso 1. Tá bom, qualquer irmão pode ler. Êxodo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés bradava pelo ensino do monte, ajuntou-se ao povo de Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esses Moisés, a esses homens que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Muito bem. Aguentaram esperar Moisés descer? Não. E a impaciência fez o quê? Fez o quê com esse povo aqui? Percebeu o que muitas vezes acontece quando nós agimos com impaciência? Percebeu o que acontece quando muitas vezes nós não sabemos esperar, meus irmãos? O povo está esperando Moisés voltar do mundo.
fazer o que a gente acha melhor, né? Não é assim? E fizeram o quê? Se reuniram, pegaram as joias e construíram o quê? Um bezerro de ouro para seu Deus. Olha que situação complicadíssima. Esta é a tendência humana. Se a gente está esperando e alguma coisa não acontece, essa demora, infelizmente, pode acontecer. Agora, muito cuidado, não haja precipitadamente, porque você pode tomar uma atitude errada. Não faça as coisas do seu jeito. A nossa cabeça, né, o nosso jeito, a minha maneira de pensar, não haja dessa forma. Não tente dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Então não tente ajudar a Deus. Quando ele fica em silêncio, o que a irmã Cassiana diz na música? Quando ele fica em silêncio, é exatamente o que, meus irmãos? É porque ele está trabalhando. Ele trabalha por nós enquanto dormimos. É o que diz a palavra de Deus. Deus não está brincando com você. Deus não está brincando com você. Então, quando Ele não nos responde imediatamente, nós temos que confiar nele. Sabe por quê? Ele tem o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor para nós. Não podemos desistir de ouvir a voz de Deus. A resposta dele, ainda que não venha na hora que você quer, saiba de uma coisa, ela vai vir na hora certa, porque é um tempo estabelecido por Deus para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, e ele vai. Então não tente ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. A Bíblia diz em Salmos 34:15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, no momento certo, Ele vai responder. Por isso o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, meus irmãos. Por isso a Bíblia diz: Deus é socorro bem presente no momento da angústia. Deus é socorro bem presente no momento da angústia. Muito bem. Quer superar o desânimo? Tem alguns segredos. Quais são eles? Eu te pergunto, quais são eles? Dar ouvidos aos críticos? É um segredo para você vencer o desânimo? Dar ouvido aos críticos? Não dê ouvidos aos críticos. Não importa se esses críticos são da tua casa. Não importa se esses críticos são da tua igreja. Não dê ouvidos aos críticos. Não vai te ajudar isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então creia em nome de Jesus. Outra coisa, não se esqueça quem te chamou. Quem te chamou? Quem te chamou para essa obra? Deus. Foi Deus quem te chamou. Não se esqueça que você está nas mãos de Deus. Você não está nas mãos do diabo. Você está nas mãos de Deus. Não se esqueça nunca disso. E ele diz assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém as arrebata. Ninguém as arrebata. O diabo não pode te tirar das mãos de Jesus. Mas ele pode dizer: vem para cá, sai daí, abandone esse caminho, não creia na palavra. Se você der crédito, ele vai atuar na sua vida. Mas não se esqueça que Deus é por você, que Deus te ama, que Deus te chamou. Então Deus vai te dar a vitória. No tempo certo, você vai alcançar a sua vitória. Você quer? Nós não somos chamados para andarmos aí desanimados. Nós somos chamados não para desistir, para prosseguir. Prosseguir para o alvo, para a carreira que nos está proposto. Vamos ficar em pé. Não olhe com os olhos naturais. Sabe por quê?
Se você olhar com os olhos naturais, você vai desistir. Então não olhe com os olhos naturais, olhe com os olhos da fé. Amém? Olhe com os olhos da fé. Feche os seus olhos. Olha para dentro de você agora. Nós somos chamados a nos encorajarmos no Senhor. Nós somos chamados a nos encorajarmos no Senhor. Somos chamados a andar por fé e não por vista. É isso que é verdade. Não olhe para as coisas com os olhos naturais. Não faça isso em nome de Jesus. Olhe as coisas com os olhos de Deus, com a lente de Deus, das promessas que Deus tem para você, as promessas que Ele tem para o seu povo. Por isso, a palavra de Deus diz: olha, o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti, subir e possuí-la, como o Senhor Deus de nossos pais tem falado com você. Não ao medo ou desanimar. Então Deus não quer que você viva uma vida de medo, muito menos uma vida de desânimo. Se você chegou aqui hoje desanimado, Deus vai te fortalecer. Eu creio nisso e eu quero orar por isso. Eu só quero que você seja sincero para com Deus. Quem veio aqui desanimado, está desanimado com alguma situação na sua vida, no seu ministério, na sua profissão, na sua família, nos seus relacionamentos, está desanimado? Levanta a sua mão para o alto agora. Se você se sente assim, levanta a sua mão para Deus. Ele está olhando o seu coração nesta hora. Eu vou pedir para Ele encher o teu coração de ânimo. Vou pedir para Ele encher tua mente de fé, teu coração de fé. Vou pedir para Deus afastar todo o medo da tua vida hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Essa palavra é alimento para a nossa alma. Essa palavra é uma palavra poderosa. Esta palavra traz fé aos nossos corações. Esta palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Por isso, nesta hora, Paizinho querido, olha, Senhor, cada pessoa que levantou a sua mão, cada pessoa que por situações adversas se sentem desanimadas. Não é isso que o Senhor tem para nós. Nós não aceitamos o desânimo, não aceitamos o medo, não aceitamos a depressão, não aceitamos a síndrome de pânico. Não, Senhor, não, não, não. Nós queremos, Senhor, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós queremos a paz em nosso coração, aquela paz que excede todo entendimento. Aleluia. Em nome de Jesus, lança por terra agora toda a incredulidade. Aleluia, Jesus. Agora todo medo, todo desânimo, toda frieza, Pai. Em nome de Jesus, nós não aceitamos isso. Somos teus filhos, somos amados de Deus, somos escolhidos do Senhor para vivermos a vida abundante que o Senhor promete para nós. Não aceitamos, Senhor, não aceitamos a insegurança, não aceitamos, Senhor, a tristeza, a angústia, não aceitamos essas coisas reinando em nosso coração. Olha, nós queremos a tua paz, Senhor. Por isso, nesta noite, eu te suplico, Senhor, coloca a paz agora no coração. Aleluia! Que hoje, Senhor, saia transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Que essas pessoas pensem diferente,
os dias maus, as acusações, os inimigos que se levantam contra nós. Muito obrigado por essa certeza, Senhor. Eu te agradeço e suplico a tua bênção sobre a vida desta igreja, sobre a vida do pastor Bruno, lá em nome de Jesus. Fortalece teu filho, fortalece, meu Pai, a sua família, acrescenta-lhes a fé. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia! Tem alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo e quer tomar essa decisão hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo. Aleluia. Tem alguém? Se você quer fazer isso, levanta a sua mão. Tem alguém que ainda não fez isso? Estava longe do Senhor e quer se mudar para Ele hoje? Tem alguém? Santo Não Jesus. tem ninguém? Não se esqueça. Deus precisa de mim? Não. Deus precisa de você? Não. Todos nós precisamos de Deus. E Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus todos estamos perdidos. Mas graças a Deus que nós entregamos a nossa vida a Ele e procuramos viver segundo a sua palavra. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém.